Estejamos neste momento confraternizando desta energia de paz, de serenidade, energia de Deus. Deus agindo em nossas vidas, hoje e sempre. E nós vamos falar de Espiritismo. O que é o Espiritismo? Muitas pessoas dizem que o Espiritismo é apenas mais uma religião, ou algo que queira ser uma religião, mas nós vamos falar do Espiritismo na nossa vida de maneira que somos o que somos através daquilo que acreditamos. Nós não estamos aqui para menosprezar ou diminuir nenhuma das religiões existentes, mesmo porque a religião é que nos religa a Deus e nós ainda precisamos estar religados. Nós não conseguimos nos ligar sozinhos, nós precisamos deste elo. Então todas as religiões são bem-vindas, mas o Espiritismo é para nós uma ciência quando ele explica fatos. É para nós uma filosofia quando ele nos dá um desejo de um ideal, e é para nós a religião quando ele nos conforta e nos coloca nos braços de Deus. Se nós formos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ali terá todas as parábolas, todas as citações bíblicas, e depois estará ali também a explicação que traz para no nosso dia a dia, para no nosso cotidiano, essas parábolas. Porque às vezes nós tomamos ao pé da letra aquilo que lemos e ficamos equivocados com o seu sentido. Não é? De repente nós vamos ler assim, é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha que coisa mais esquisita, não é? Lá atrás, quando nosso vocabulário ainda era muito mais fraco, muito menor do que é hoje, camelo era um fio que eles usavam para tecer as suas vestes. Então era mais fácil conseguir passar aquele fio que tinha uma certa dificuldade pela grossura no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Mas de que rico nós estamos falando? Por que será que o céu vai ser negado aos ricos porque eles têm a felicidade da terra? Então é isso que o Espiritismo nos traz, quando ele nos explica que rico é aquele ser que soma, e que o rico entra no reino do céu, sim, aquele ser que possui a riqueza material e faz uso dela só para si, e através dela escraviza os outros, denigre a imagem, humilha, magoa, ofende. Este ser é que vai ser mais difícil penetrar no reino dos céus. Não que ele não consiga, porque nós já dissemos tantas vezes, olha, o mal não é eterno, os defeitos não são eternos, eterno é a essência, e a essência será um dia levada à perfeição de poder habitar o reino dos céus. Outra coisa que o Espiritismo nos traz é o entendimento da justiça divina. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, se Ele é soberanamente justo e bom, por que existe tantas diferenças? Por que existem bonitos e feios, ricos e pobres, não? Normais de mente e dementes, normais de físico e aleijados? Por quê? Será que porque Deus naquele dia estava criando assim sem muita vontade? O Espiritismo nos traz este conforto e nos faz entender que passamos por aquilo que fizemos passar. Então é a lei de ação e reação. É aquilo que nós chamamos de quitação de débitos. Como vamos quitar os nossos débitos, se não passando por eles? Então, não vamos reclamar da sorte.
Não vamos dizer que é o destino. Não, vamos nos entender. Então, o Espiritismo nos traz esta clareza. O Espiritismo nos traz algo muito, muito além disso. E uma frase que tem um efeito muito grande na nossa vida é: fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não disse fora da religião ou fora do Espiritismo, mas ele disse: fora da caridade não há salvação. E ele usou as palavras de São Paulo para descrever o que era caridade. Ele soube entender, e nós precisamos realmente entender que fora da caridade não estamos salvos, porque só consegue ser caridoso aquele que já consegue dar de si, aquele que já se entendeu dentro de um contexto, aquele que sabe das suas necessidades e das suas dificuldades, não como sendo fadado ao sofrer ou ao penar, mas como sendo um ser que está, através das suas dificuldades, quitando seus débitos para ser melhor. O Espiritismo nos conforta todas as vezes que ele diz que Deus é nosso Pai de amor, bondade e justiça. Todas as vezes que nós vamos proferir a oração que o nosso Pai nos deixou, que ela é mundial. Ela não é desta ou daquela religião, desta ou daquela seita. Ela é dos cristãos ou dos que estão tentando ser. Não é? E aí a gente se coloca diante de Deus, dizendo a Ele que seja feita a vontade dEle, e a vontade dEle é a nossa prosperidade moral. O Espiritismo nos diz que nós temos direito a buscar o nosso crescimento intelectual, sim, mas que nós não devemos esquecer jamais do nosso crescimento moral. Ele nos diz que nós podemos buscar nosso conforto e termos a nossa ambição, sim, mas isso não pode ser mais importante do que nós sermos alguém melhor. O Espiritismo nos conforta, nos alimenta a alma. Quando nós nos aprofundamos nas suas explicações coerentes e raciocinadas, então nós não seremos cegos, guiados pela nossa ignorância no saber das coisas de Deus. Nós não seremos fanatizados. Nós vamos ter coerência para trilharmos o nosso caminho. E aí, o Espiritismo nos dá tudo isso. Então é fácil ser espírita. Talvez. Mas ser espírita é algo que demanda de tempo, demanda de vontade, demanda de coragem, porque o Espiritismo não nos cobra. Ele não nos diz que nós temos que usar isto ou aquilo, fazer isso ou aquilo. Ele sempre nos diz assim: olha, nada vos é proibido, porém nem tudo vos é lícito. Preste atenção, veja o caminho que você vai trilhar, porque o caminho é seu. E o que houver neste caminho também será seu. Ele só nos diz para termos cuidado com as nossas escolhas. Então, isso faz com que nós comecemos a resgatarmos aquilo que nos pertence. E o que nos pertence ainda não é só flores. Ainda não é só alegria. Então, ele vai nos dar este norte para que nós possamos estar indo ao encontro de Deus mais leve. Mas quem tem que trabalhar tudo isso somos nós, né? Aí o Espiritismo nos diz assim: conheça-te, analise-se, busque a sua verdade,
faça a sua reforma íntima. E aí, estar nesta condição de começar a nos conhecer, a nos analisar e a nos reformar, é que torna as coisas um pouco mais difíceis, porque a partir do momento em que temos este conhecimento, tudo na nossa vida tem um peso diferente. Principalmente as más tendências, principalmente as más atitudes. Então, ser espírita é ter consigo esta coerência de tentar ser cada vez melhor, de tentar buscar agregar, juntar, somar, unir sentimentos, ideais, pessoas. O Espiritismo nos dá o plano espiritual nos mostrando o que há de certo e o que há de errado, nos aliviando nas nossas horas difíceis, nos fortalecendo, nos amparando, desde que nós nos conectemos com Deus e busquemos, através dos companheiros da Pátria Maior, esta sintonia. Então, ser espírita é caminhar como qualquer outro ser caminha. É buscar o que todos buscam, mas é ter um olhar diferenciado do que podemos e do que devemos. Nem sempre o nosso querer é a nossa necessidade, mas sempre tudo aquilo que passamos é a nossa necessidade. Porque nós vamos passar exatamente por tudo aquilo que precisamos para crescer. E vamos continuar querendo por muito tempo ainda tudo aquilo que não precisamos, mas temos um olhar torto ainda, muito preso à matéria ainda, para querermos o que não necessitamos e que às vezes buscamos tanto, e lá na frente o resultado não é aquele que esperamos. O Espiritismo nos ensina, ou pelo menos tenta nos ensinar, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é o maior de todos os mandamentos. E aquele ser que consegue ser assim, ele pode dizer-se cristão. E não importa a religião, o cargo, a posição que ele ocupe na sociedade, ele será sempre cristão, porque ele já vai entender-se dentro deste contexto de amar a Deus sobre todas as coisas e entregar ao próximo o que ele gostaria de receber. Sejamos, então, assim, pessoas que procuram ser melhor do que já são e que absorvam e trabalhem as suas necessidades, as suas dificuldades, que quite os seus débitos de maneira a ser melhor a cada dia.